Como você pode abrir a sua empresa de hardware investindo bem pouco dinheiro? Você quer saber? Então fica comigo aqui. Então, dessa vez, pessoal, eu vim aqui para falar, né? Eu estou sempre falando de assuntos profundamente técnicos e hoje foi uma experiência que eu fiz aí nos meus outros vídeos. Sempre eu estou falando de eletrônica, de ESP, Arduino e tal. E eu, um tempo atrás, criei uma seção dentro dos meus vídeos chamado Momento Empreendedor. Por quê? Comecei a entender, né, conversando com muitos seguidores, em que eles têm o desejo, né, muitos de vocês aí que estão me assistindo têm um desejo ardente, muitas vezes, de primeiro trabalhar com aquilo que gosta e segundo, fazer dinheiro com aquilo que gosta, né? Poder viver, poder sustentar a sua família e poder ter um bom ganho, um bom retorno financeiro com esse tipo de tecnologia. Então é sobre isso que eu vou falar aqui. Como eu sempre tinha o Momento Empreendedor, esse vídeo, ele vai ser somente sobre o assunto, vai girar em torno de como abrir uma empresa e muitas coisas, diversos aspectos que giram em torno disso. Eu vou comentar aqui um aspecto que quase ninguém fala, eu não vejo muita gente que fala de empreendedorismo e tal, mas às vezes não diz algumas coisas assim que precisam ser esclarecidas, tá? Uma delas é assim, existe no Brasil uma facilidade de se abrir empresa. Daí você vai falar assim, pô, Fernando, mas eu sempre escuto o pessoal falando mal do Brasil, que aqui demora para se abrir uma empresa. Olha, depende. Inclusive, assim, o que eu percebo, né, e eu posso falar isso, tá? Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu já abri aí mais ou menos umas 4 empresas, tá? No momento eu tenho 2 empresas, eu tenho 2 pessoas jurídicas, tá? E até assim, depois eu vou explicar que uma delas se encontra no simples e a outra no lucro presumido, no regime tributário. Vocês vão entender depois mais adiante o que eu estou falando. Só que é importante que vocês entendam, muito importante, é que não é esse inferno ou bicho de 7 cabeças que a mídia faz parecer que é. Tudo bem, os impostos no Brasil, você escuta falar que são altos? Sim, mas veja aqui, acompanhe aqui para você entender que o governo criou algumas facilidades para os pequenos empresários, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu aconselho para quem quer abrir uma empresa, eu estou dizendo o seguinte, aqui eu estou falando do aspecto burocrático, depois eu vou falar do aspecto estratégico, tá? Então, a primeira coisa que eu aconselho é sempre você procurar um bom escritório de contabilidade ou assessoria contábil, que geralmente um bom escritório também tem um advogado e todas as suas dúvidas, né, eles, com relação a essas questões de abertura, eles ajudam muito e no decorrer do andamento da empresa também eles ajudam muito. Isso é experiência minha, experiência própria, né? Há mais de 20 anos eu tenho empresa e isso sempre funcionou bem. Eu tenho um bom escritório que me presta uma boa assessoria e isso me ajuda bastante. Inclusive, eles me ajudaram até aqui, me certificando aqui das coisas que eu devia falar, tá? Então aqui, pessoal, é o seguinte, você tem 2 maneiras, tem dois tipos de empresa que fica fácil de você abrir. A primeira é a microempresa, tá? A microempresa é no caso, por exemplo, de você ter um faturamento anual até R$180 mil. Então, se você dividir por 12 aqui, vai dar em torno de uns 15 mil de faturamento mensal, ok?
estou falando aqui faturamento, não é o lucro, tá? Faturamento. Então, vamos supor, você ganhou 15 mil, mas se você gastou 10 mil para produzir aqueles 15 mil, você vai ficar com 5 por mês, entendeu? Então, daí eu vou entrar na questão da lucratividade, eu vou entrar na questão de que mercado que você deve entrar e por aí vai, tá? E aí tem a MEI. A MEI é o seguinte, a MEI é um microempresa individual, ela é uma outra categoria, tá? Nessa categoria aqui, né, esqueci de comentar, veja, você paga 4% de imposto sobre o faturamento, é 4%. Ah, mas Fernando, escutei falar que ICMS no estado de São Paulo, ele é 18%, você não vai pagar 18%, você só vai pagar 4%, porque isso daqui é uma simplificação. Ah, Fernando, eu moro aqui no Acre. Ok, vale também. Por quê? Porque isso aqui é do governo federal, ok? Isso aqui é da União. Então, você tem uma simplificação. Isso aqui, se não me engano, ele foi criado de 2006 para 2007. De lá para cá, vem sendo aprimorado. E é claro, nós estamos hoje em novembro, né? Quase entrando em dezembro de 2020. E lógico, poderá haver alguma alteração, mas eu não vejo no médio e curto prazo que esses impostos aqui vão aumentar. Não acredito, pode ser até que diminua, tá? Então, isso é uma boa notícia. Então, quem estava preocupado com carga tributária e tal, fique sabendo que é muito simplificado o regime tributário para esse tipo de empresa, certo? E aí, no caso da empresa, na microempresa individual, o imposto é menor ainda, é muito baixo o imposto. Você paga só R$ 53 de imposto, entendeu? Veja, você paga por mês esse imposto único, você só vai pagar R$ 53. Quer dizer, veja, não dá nem para fazer um curso de inglês. Aqui na minha cidade, um curso de inglês, quanto custa? Acho que tá um curso de inglês, assim, das escolas melhores, assim, tá mais de R$ 200 por mês, entendeu? Então veja que é menos que um quarto de você pagar uma escola de inglês, você está pagando de imposto sobre R$ 81 mil. Então assim, não dá para falar que aqui é alto. Ok, mas em que situação? Que tipo de empresa? Empresa comercial, tá? Isso aqui é para empresa comercial, que é a que eu vou sugerir para você agora. Ah, eu esqueci de falar na tela anterior. Ah, Fernando, mas quanto tempo você acha que eu já consigo operar com essa empresa? É menos de um mês, tá? Então, assim, eu não sei o tempo ao certo, mas é rápido, é bem rápido. E a cada ano, embora eu perceba que existe aí por parte da mídia, do mainstream, né, da grande mídia, muita notícia negativa a respeito de Brasil seria dos piores lugares do mundo para se montar negócio. Olha, eu não acredito nisso. Se isso fosse verdade, eu tenho certeza que tinha muita empresa americana que já tinha ido embora, empresa alemã que já tinha ido embora do Brasil, e eles estão aqui ainda. Então eu acho o seguinte, que ok, a gente não é os Estados Unidos, mas também a gente não é a Venezuela não, pessoal. Então a gente precisa entender que nós não somos tão ruins não, e não é para a gente ficar pensando mal daqui, certo? Depois um dia até eu conto uma história, né? Meu pai, ele é filho de japonês, e uma vez até ele falou assim para mim, não, filho, se você está achando ruim aqui, você quer ir para o Japão, né? Tem bastante gente preparada lá na sua área, no Japão. Você quer competir com os japoneses lá no Japão, né? Então, assim, é difícil lá também, entendeu? Não são tudo flores. Então, eu acho que é sempre assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas, ok, vamos lá. Eu acho que tem muita coisa boa, muita coisa positiva. Talvez muita coisa que você não saiba e muitas coisas que você escuta falar. Ok, eu acho assim, a gente tem dificuldades aqui no Brasil, mas nós temos muitas coisas boas aqui, certo? Quando a gente viaja, às vezes, para fora,
você percebe algumas coisas. Como aqui no Brasil, você fala, puxa, mas lá no Brasil é melhor e tal. Enfim, meu vídeo, eu não sou professor de inglês, não vou ficar contando dessas diferenças, né? Tem bons canais para isso, mas eu vejo que tem muitas coisas boas aqui. E aí é o seguinte, né, pessoal? Eu estava falando de abrir uma empresa, de pagar imposto, então você começou a ver e falou, opa, eu vou pagar pouco imposto. Sim, vai. Se você abrir uma empresa comercial, né, e a produção você terceirizar, o que você vai fazer? Você vai ter uma ideia, você vai projetar, né, um produto, tá certo? Nesse produto pode ter hardware e pode ter software, certo? E, pessoal, outra coisa que eu quero falar é o seguinte, eu escutei durante muito tempo, muitos anos, eu não concordei com isso, eu nunca concordei, que a área de serviço era melhor que a área industrial. Estou falando de manufatura. Eu acho que é uma comparação assim injusta e que não é verdadeira. Tanto não é verdadeira que você vê, a China está se transformando já virou a segunda potência mundial. Estão riquíssimos. É fundamentado em quê? Fundamentado em manufatura. Não é em serviço, é manufatura. E manufatura hoje de produtos extremamente sofisticados, tá? Estados Unidos, lógico, é uma grande potência tecnológica, nós temos o Japão, tem a Alemanha, mas a China, em termos de tamanho, você vê, ela comprou a maior fábrica de robôs da Alemanha, uma das melhores fábricas de robô, que é a KUKA, né? Isso é uma referência em robótica industrial e hoje é da China. A China comprou isso aí. Então, assim, não estou querendo... Assunto China, eu sei que é bem polêmico, não estou aqui para julgar, né? Mas eu vejo o seguinte, que se você hoje no mundo, você quer produzir, você quer entregar um bom produto, você vai encontrar mercado para isso. E a China, daqui a algum tempo, ela vai começar a ter problemas, né? Não é problemas assim próprios, mas assim, ela vai começar a ter dificuldades que os Estados Unidos têm, que a Alemanha tem, que são salários cada vez maiores. Então, já existe uma tendência, tá? Existe isso. Olha, eu sempre cito o livro do Chris Anderson, da Cauda Longa, e lá atrás, a coisa de mais ou menos aí uns 6 anos, ele já falava, olha, vai ter coisa que vai sair da China e vai voltar para os Estados Unidos ou vai voltar para a Europa, pelo simples fato de que é tudo pick and place, é tudo robotizado e a mão de obra não faz muita diferença mais. Então, nesse exemplo desse vídeo aqui, eu estou falando o seguinte, que você pode fazer uma placa, pode criar um hardware, um software, ou só o hardware, né? Ou até também só o software, mas aqui eu estou falando de hardware. Eu estou falando de hardware até porque quase ninguém aqui no Brasil, eu pelo menos vejo pouquíssima gente falando de você montar um negócio de hardware. Pouquíssimo, não se fala nisso, né? Parece até um tabu, parece que você falar que vai fabricar um hardware no Brasil, mas você tá louco, você bebeu gasolina, não é isso aí. Hoje eu vejo, assim, eu tenho seguidores, eu não posso falar, eu tenho vários seguidores, tenho muitos seguidores que têm negócios de hardware e ganham bem. Eu não posso falar aqui, né? Ah, Fernando, por que você não pode falar? Porque eles não deixam. Eles não deixam por quê? Pois o cara está ganhando dinheiro com a ideia dele lá e eu venho aqui, onde daqui a pouco eu vou passar de 70 mil inscritos, ele vai falar, Fernando, vai ter um monte de gente aí em cima do meu negócio. Então, ok, eu respeito, não vou falar. Vez por outra eu mostro alguma coisa assim, tento generalizar, não vou dar nome aos bois, porque realmente existe um medo muito grande dessas pessoas que eu conheço, de que eu fale isso aqui no meu canal e de repente você vai achar uma boa ideia e vai abrir um negócio concorrente com ele também. Né? Então, para você ver como que existe isso aqui que eu estou falando, existe, tá? Mas todo mundo, ó, que está ganhando dinheiro com isso, fica quietinho, tá? A estratégia que eu vou falar aqui agora é muito parecida com a estratégia da Apple. Pô, mega empresa, ok. Só que a Apple é uma empresa gigantesca, sim. E nós, né? A gente é uma empresa, quando a gente abre empresa individual, nós somos um minúsculo, né? Nós somos um grão de areia, ok.
Mas a estratégia de terceirizar a produção para esse momento que nós vivemos aqui, ela é uma boa, ok? E terceirizando para produção aqui mesmo no Brasil. Você pode até fazer parte fora, parte aqui, tá? Eu vou falar disso depois. Bom, pessoal, tudo começa como uma ideia, tá? Antes de você querer abrir uma empresa, até mesmo antes de você ir no seu contador, você precisa pensar no seguinte. Você tem que pensar assim: eu quero criar uma empresa, né, do produto dessa área que eu gosto, porque tem que ser uma área que você gosta, entendeu? Porque senão se não for algo que você gosta, dificilmente você vai persistir. Quando vierem alguma dificuldade, você pode fraquejar. Então eu sempre aconselho a montar um negócio, monta com algo que você tenha afinidade, que você consiga trabalhar até tarde da noite, que você consiga persistir, certo? Porque é normal que em qualquer setor, qualquer profissão que você vá abraçar, você vai ter alguma dificuldade, né? Ok, então é o que você gosta de fazer. E existe logo em seguida, né? Na ideia, eu coloco essa ideia aqui no primeiro passo aqui, que é o planejamento. No setor, quando a gente está falando de marketing, planejamento envolve muita coisa. Envolve pesquisa, envolve, metodologia. Eu não vou entrar nessa seara aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigante e já estou falando aí nada uns 15 minutos, tá? Então aqui é o seguinte, a primeira coisa que muita gente pensa, se tratando de eletrônica e tal, é o seguinte: o cara vê lá, Fernando, tem uma CLP, né, um controlador lógico programável, meu amigo falou que custa uns 10 mil, cara, eu consigo fazer por R$1.000, entendeu? Assim. Ou então, tem uma placa lá, que você viu, uma placa de circuito que o cara tá vendendo lá a R$200. Fernando, eu consigo fazer a 50 conto, porque eu sei quanto que custa os componentes, eles são baratinhos, pá. De fato, os componentes são baratinhos sim hoje em dia. E é uma tendência irreversível, tá? Essa tendência não dá nem para segurar ela. É impossível você segurar isso aí. A tendência de que os componentes vão ficar cada vez mais baratos. E isso anima muita gente. Se de um lado isso é muito bom, eu acho que a gente não deve cair numa armadilha, pelo menos nesse tipo de estratégia que eu vou mostrar para vocês. Às vezes a gente, até coloquei aqui, vou criar um produto bem mais barato que o concorrente, certo? Aí eu até coloquei aqui, né? Será mesmo? Né? Por que isso? Veja só, quem está vendendo um produto, ele teve várias. Se você pegar lá, eu estou vendendo uma placa por R$200, mas eu gastei 40 para fazer. Vou dar um exemplo assim. Olha, se você pensar nisso, olha, parece que você vai ter um lucro fantástico. Mas você tem que lembrar, você vai ter esforço com vendas, esforço com marketing, você vai ter esforço de desenvolvimento desse negócio. Então, assim, são várias coisas que precisam ser pagas no seu investimento. Então, essa margem que parece ser tão grande, pode não ser tão grande. Então, nesse momento que eu digo o seguinte, né? Eu vou falar da cauda longa de novo. Cauda longa e a questão da margem de lucro. Você precisa ter uma margem de lucro. E aí não dá para entrar em qualquer mercado. Você tem que cirurgicamente escolher esse mercado, tá? Pessoal, depois do planejamento, né? E eu vou voltar, lógico que eu vou ter que falar disso em outros vídeos. Você vai ter o projeto. No projeto, você tem também várias fases. Você tem o teste, um teste mais técnico, que é quando você está testando o produto. Eu não estou nem falando do cliente, porque antes aqui você já pensou no cliente, tá? Eu vou sempre colocar essa situação, porque sempre existe, né? Até a questão Quem começou muito a falar nisso, na década de 80, foi um cara chamado Michael Porter, professor de Harvard, né? Então, eu assim, de todas as teorias que eu leio, eu sempre tenho para mim que
sempre eu vou aproveitar, se não 100% daquela teoria ou daquela ideia, mas um pedaço dela talvez sirva para mim. E é interessante a gente conhecer várias teorias de negócio, porque algumas podem servir para você, outras podem ser até tóxicas. Então, é perigoso, vamos supor, se eu soubesse, sei lá, 40 teorias, né, de negócio, assim, estratégias e tal, talvez não fosse bom para mim, certo? Porque muita coisa é feito para empresa grande. E muita coisa para empresa grande não serve para as pequenas empresas e médias empresas, tá? Então tem que se tomar um cuidado muito grande com isso aí. Teste, então vamos supor, se você chega lá, então você já escolheu o mercado, você já tem cliente, já conversou com os caras, tem um projeto, começou a testar e você já começou até a testar no cliente. Depois você vai testar o mercado, como é que você vai fazer a venda, entendeu? Tem todo um trabalho que é muita coisa para se falar aqui, né? Mas de todo jeito, eu estou colocando aqui como uma espinha dorsal. Só nesse primeiro quadradinho aqui, rapaz, que tem de teoria, de metodologia, é coisa de louco, né? Mas assim, é muito pouca coisa que é aplicável à pequena empresa ou até mesmo ao empreendedor individual, tá? E da maneira como eu quero colocar aqui, eu acho que ela tem que ser digerível para uma pessoa que não tenha muito capital. Porque com muito dinheiro é até fácil fazer, mas também é fácil errar. Então, se erra, viu? Ó, gente, eu já vi, eu trabalhei em empresa grande, multinacional, e vi empresa multinacional cometer grandes erros, mas grandes, gigantescos erros. Então não é porque você tem muito dinheiro que você não está sujeito a errar, tá certo? Eu falei aqui como criar um produto. Quando você está aqui em cima, no planejamento, eu acho que uma das melhores formas de pensar um produto, uma ideia, é resolver um problema. Muita gente pergunta, pô, Fernando, eu quero montar um negócio, mas eu não tenho uma ideia, cara. Então comece pelos problemas, não seus, dos possíveis clientes. Você conhece um cara que tem lá uma indústria de alimentos, o sujeito tem uma indústria têxtil. Estou dando só um exemplo, tá? Você pode imaginar assim, poxa, mas será que está tudo bem para ele? Se você for conversar com o pessoal da indústria, nunca está tudo bem. Sempre eles têm necessidade de automação, sempre tem necessidade de customização. E um nível de automação, de internet das coisas, de integração da automação em vários setores industriais não é bom aqui no Brasil, não é bom. E isso não é bom para eles, mas é muito bom para você. Pessoal, nesse momento aqui, muita gente poderá estar pensando assim, né? Poxa, mas se eu criar um produto, um novo Arduino, o mercado que eu considero talvez um mercado difícil para você entrar é vender para cara igual você, entendeu? Às vezes pode ser uma coisa dura para falar, mas por exemplo, para você vender para um cara maker, tá? Um produto para um robista é mais difícil. A sua margem de lucro vai ser menor, né? Tem uma empresa, né, a MakerBot, que fabrica impressora 3D. Quando, acho que se não me engano, foi a Stratasys que comprou a MakerBot e imediatamente ela reposicionou a empresa. Falou assim, ó, nós não vamos mais vender para o segmento de, vamos dizer assim, de pessoa física, nós vamos vender para empresas, né? Então direcionou a MakerBot para isso aí. Eu não estou dizendo que o mercado maker é ruim, não é isso. Ele pode ser bom, mas assim, nesse momento e para essa estratégia, é um mercado profissional. Ou seja, geralmente, quem vai comprar
o seu produto, ele tem um problema de custo de produção. E se você for em cima disso, vai ajudar. Afora isso, tem muitas outras ideias, né, de monitoramento, às vezes precisa monitorar, eu até mostrei no meu canal, né, o pessoal lá da companhia de saneamento, lá de Florianópolis, lá de Santa Catarina, né, tem um vídeo, põe o vídeo aqui, ó, põe aquele vídeo, onde eles usam a internet das coisas para fazer isso. Aqui lá foi esse exemplo dessa empresa, foi raríssimo de uma empresa abrir assim, para que eu possa entrar lá e mostrar aqui no meu canal, né? No caso deles, é uma empresa pública, eles não estavam vendendo esse produto, então eles não tinham medo disso. Mas a maioria das empresas tem receio, né, de me chamar lá e tal, e para eu ficar olhando as coisas lá, porque não quer que eu divulgue aqui, né? Porque justamente vai fazer dinheiro, né? O cara que pegar às vezes uma ideia vai ganhar dinheiro com ela, né? Então, e lógico, vai ser um concorrente, né? Bom, a manufatura, então, assim, qual é a minha ideia, pessoal? É ter uma empresa de comércio que você terceiriza a fabricação. Você recebe uma placa e coloca o seu software nela e vai vender. Ou seja, na placa você não faz nada, você não transforma nada. Se você não mexe na manufatura do produto, você tem a permissão de ser uma empresa comercial e com isso pagar muito pouco imposto, né? E isso é bom no começo, porque vai te dar oportunidade e margem para você poder crescer. Então é muito bom você poder ter uma empresa comercial nesses moldes aqui, tá? E antes de eu falar com vocês isso, eu conversei muito com o meu contador, né? Aqui no estado de São Paulo, inclusive, ele chegou até a fazer uma consulta na Secretaria da Fazenda, né? Para ver se isso que eu estou falando aqui eu podia falar, né? Se é uma coisa 100% viável. E eu estou falando tranquilo. Pessoal, uma coisa assim que quem está criando empresa nessa área, principalmente de hardware, que às vezes eu acho que erra, não por maldade, mas é uma inocência talvez, em que, segundo Porter, né, e as nomenclaturas estão mudando ao longo do tempo, mas ele fala assim, olha, você pode ter foco no cliente e foco no produto, né? E o que seria, às vezes ele falava assim, olha, mas isso aí é foco no produto. Foco no produto, não dá exemplo para você, você vai lá e pensa assim, puxa, eu posso fazer, eu posso criar sei lá, um Arduino melhor. Olha, você não tem garantia nenhuma que se você fizesse um Arduino melhor, você ia vender, certo? Você não tem garantia. A verdade é que não tem. E aí, vai depender. Às vezes você está criando um produto porque você acha, mas se eu tivesse um negócio assim, ok. Essa premissa, ela não é suficiente para você criar um produto. Porque o produto, a não ser com raras exceções, por exemplo, a Apple, o Steve Jobs, ele criava, por exemplo, quando ele criou o iPhone, né, que não tinha mais teclado, só aquela tela de vidro na frente, eu fiquei assim, eu confesso, eu fiquei espantado. Rapaz, como é que esse cara me tira o teclado? Eu tive um Android da Motorola que tinha um teclado QWERTY que deslizava, mas eu adorava ele, eu achava a coisa mais linda, eu achava perfeito. Aí vai o cara lá e faz um smartphone que não tem teclado. Pô, a Nokia teve um daqueles aqui, abria assim, o cara abria no meio assim, e a parte de baixo era teclado, eu achava lindo isso. Aí, entendeu? Então, lógico, se o Steve Jobs tivesse perguntado para mim se ele ia usar touch, eu ia falar, horrível touch, vai ficar melada a tela, eu odeio esse negócio de touch. E não é verdade, hoje acostumei com touch, eu vi que é melhor, lógico, não vai substituir meu computador, mas ele é melhor do que o teclado QWERTY que eu tinha antes. Então, agora, o que eu posso falar, assim, pela minha experiência,
Na maior parte das vezes, são poucas empresas que se encontram nessa situação da Apple, aonde perguntar para o cliente não adianta muito, certo? Existe isso. Eu diria que a maior parte de nós se encontra num tipo de circunstância, né, e que conversar com o cliente para saber o problema dele é valioso sim. Pessoal, se você começa a ler literatura de business, daqui a pouco chega um cara lá, porque você tem que fazer uma pesquisa de marketing, bababá. Cara, vamos ser sinceros, microempresário não tem dinheiro para fazer pesquisa de marketing, entendeu? Então hoje, graças a Deus, nós temos internet, nós temos acesso a alguns dados de PIB da prefeitura, PIB do estado, do país, por setor. Então você consegue entender algumas distribuições, algumas alocações de recurso por área. Então é possível sim que a gente consiga, pela internet, fazer uma parte dessas pesquisas. E eu entendo que uma outra parte dessa pesquisa precisa ser de conversa com um possível cliente. Ou seja, você tem que ir numa empresa, tem que conversar. Pô, Fernando, mas vou ter que chegar lá e conversar. Bom, mais adiante eu vou falar disso. Ah, eu sou meio tímido. Ok, mas tem solução para tudo, tá? Daqui a pouco, fica comigo que você vai ver, tá? Então foco no produto, foco no cliente, ou foco no negócio, ou foco na transformação. Isso você tem que pensar. Você não pode abrir um negócio só porque você acha que pode ser bom. Se bem que olha, quando você está trabalhando na questão do mundo dos negócios, ele parece que é uma ciência exata, mas não é. A eletrônica é uma ciência exata. A administração não é uma ciência exata. Eu perguntei isso até para o meu professor. Eu fiz, em 2003, eu fiz um MBA, né, e passou o tempo, né, na Fundação Getúlio Vargas. E um professor, e eu falei, não, professor, peraí, economia não me parece ser uma ciência exata, e administração também. E ele falou, tá certo, não são. Não são por quê? Porque envolve o ser humano. Você não vai vender, não é um computador conversando com o outro, é um ser humano vendendo para o outro. Como é que isso vai ser exatamente modelado com uma equação? Não é fácil de fazer isso, embora seja possível em alguns casos, mas não é exatamente uma ciência exata, tá? Então tudo que eu falar aqui, pode sim, pode haver exceção, mas eu entendo também que o meio acadêmico da administração, ele entende que existe um conjunto de regras que, se aplicado, traz mais chance de sobrevivência para o seu negócio. É sobre isso que é administração, negócios, economia, ok? Esse conjunto de regras. Não que não possa haver alguma coisa fora. Pode haver. E tanto é que volta e meia aparece uma Netflix, aparece um Uber, aparece, sei lá, uma empresa pequena que se destaca, certo? Bom, então vamos lá, vamos andando que vai ter chão aqui, hein? O vídeo não acabou não chegou nem na metade. Eu quero que você fique comigo. Só que eu vou esperar um pouquinho. Você vai aqui embaixo aqui, ó, agora, não tem esse inscreva-se aqui? Se inscreve no meu canal, dá um joinha, larga de miséria e dá um joinha aqui. Depois entre no Fernando K, nesse meu blog, e se inscreva lá. E se inscrevendo, você vai receber dicas de como abrir seu negócio, tá certo? Eu vou de vez em quando mandar uns e-mails para você não desanimar, para você ver que você tem chance de ser bem remunerado por isso. Não estou falando de ficar milionário, tá? Não estou falando. Inclusive, pessoal, eu quero fazer o seguinte. Lá para o final do vídeo, se você ficar até o final, eu vou te explicar. Eu criei uma metáfora entre a pornografia e o empreendedorismo, ok? Então fica até o final que eu vou te falar sobre
O que a pornografia tem a ver com o empreendedorismo? Não vou falar, calma, não vai ter imagem, não, entendeu? Não vai, aqui é site de... Eu sou canal de tecnologia eletrônica, tá? Embora 60% do tráfego da internet seja pornografia, né? Vocês sabem disso. Até eu escrevi pequenininho aqui porque eu falei, vou esquecer, né? Ok, pessoal, seja membro, larga de miséria, ajuda o Fernando K a criar conteúdo aqui, tá? Aqui se inscrevendo como membro, clube de membro, eu vou mandar dicas especiais de como você vai conseguir montar o seu negócio, desenvolver estratégias de venda, de mercado. E, pessoal, embora o meu canal seja altamente técnico, um dos negócios que eu tenho é muito ligado a marketing, tá? Mas como não é dessa área, que inclusive eu crio propaganda, eu crio texto, tá? Eu trabalhei com design gráfico, com essa parte de publicidade em São Paulo, quando morei lá, né? Então, assim, eu trouxe muito isso para a minha vida, né? Acabou que todas essas experiências, né, que eu tive quando eu trabalhei para o pessoal de publicidade, porque eu comecei a fazer computação gráfica para publicidade lá em São Paulo. E entrei em contato com a agência de publicidade na época e chegou até o ponto que o sujeito me deu assim, uma capa de revista e falou assim, Fernando, escolhe um texto aí para capa. Eu falei, meu Deus do céu, assim, sabe? Eu quase caí de costa. Cheguei a fazer capa de revista, né? Revista nível nacional, tá? Bom, enfim. E aí, pessoal, você chega aqui e seja membro, ajuda o Fernando K. Se você tiver no smartphone, aqui embaixo, clique seja membro e você vai me ajudar bastante, tá? Pessoal, agora que eu tenho que falar de novo aqui nessa estratégia da cauda longa, eu vou ter que falar 200 vezes desse negócio, certo? O que é a cauda longa? Cauda longa é o seguinte, vamos fazer um gráfico assim, ó. Imagine que aqui é venda, número de unidades que eu vendi, né? E aqui eu tenho o tempo, certo? O X aqui é o tempo. A cauda longa, ela tem esse nome, né? Porque ela é algo assim, ó. Ela é algo dessa... Na verdade, ela vem aqui, ela tende a 1. Ela sempre tende a 1. Ela é um tipo de curva que nunca vai zerar. Por quê? Imagina o seguinte, se você tem, vamos pensar assim, smartphone, o que um smartphone é? É um produto de massa. Logo, um smartphone, ele pode vender milhões ou bilhões de unidades. Então vende demais, ele está aqui, ó, certo? Só que, desculpa, aqui não aqui é venda, né? Quantidade de venda, e aqui são unidades, tá? Eu falei tempo aqui, aqui não é tempo, aqui é unidade. Mas, por exemplo, então eu tenho um determinado produto aqui que ele vende absurdamente. Vou dar outro exemplo que é um produto de massa. Geladeira. Todo mundo não tem geladeira na sua casa? TV, todo mundo tem TV na sua casa? Certo? Então, o que onde é que está esse produto na cauda longa? Pô, ele está no começo da cauda. Isso aqui é que fosse uma cauda de um dinossauro, entendeu? Então, o que acontece? O sujeito está aqui. Conforme você vai vindo para cá, para cá, para cá, para cá, você veja que vai diminuindo a quantidade. Então, você tem, para essa quantidade aqui, para esse tipo de... às vezes eu dou esse exemplo aqui, né? Por exemplo, se você tem um equipamento cozinha industrial. Cozinha industrial é nicho, torno, fresa, entendeu? Sei lá, por exemplo, equipamento pick and place para fazer placa de circuito. Tudo isso daqui são equipamentos que já não estão naquela parte de produto de massa. Não estão. Então é aqui que você vai entrar. Automação, controladoras, uma série de coisas. Eles vendem bem menos, bem menos, bem menos, bem menos. O que não significa que essas indústrias aqui são pequenas. Tá certo, vamos dizer assim. Poxa, ó, se você quiser falar assim, pô, aonde está a Apple? A Apple está aqui, a Samsung está aqui,
Esses caras vendem TV, celular, eles vendem para o planeta, certo? E mesmo empresas que vendem também em nível internacional, mas às vezes lidam com um mercado específico. Por exemplo, imagina o seguinte, equipamentos de automação de laboratório, certo? Esses equipamentos são caríssimos e às vezes você olha para o equipamento, ele é até simples, mas como fabrica pouco, ele é mais caro, entendeu? Então, onde é que você tem que entrar? Você precisa entrar não em produto de massa, porque aqui você vai trombar com americano, alemão, chinês gigantes, caras bilionários. Não é esse tipo. Eu já expliquei até lá no meu, no clube de membro, eu tenho um vídeo lá que eu explico por que você não vai ser esmagado por eles, porque você vai vir para cá. Lá eu explico bem isso daí, tá? Então é muito importante você entender que a lucratividade, ela depende do quão afastado você está dessa área aqui. Se você produz coisas que são consumo de massa, veja, aí eu não acredito nem no início desse processo, tá? Você precisa, o que o pessoal do marketing também chama de, você tem que escolher um nicho. Quando estamos falando de nicho, a gente está falando daqui, ó, da metade para trás, da cauda longa, tá? Então, por exemplo, né, é o que eu falei assim, para você que está começando, um mercado que de cara eu falo para você evitar. Não vai vender para cara igual você. Por quê? O cara que é igual você, que desenvolve eletrônica, mecânica, ele vai falar assim, mas daí isso aí eu faço. Mesmo que ele faça, ele vai gastar tempo. Mas esse tipo de raciocínio não é bom, entendeu? Então, vender para gente que é igual você, que já domina essa coisa da tecnologia, não é muito bom. É possível, é possível, mas não tem jeito, tem gente fazendo, mas eu acho que para começar, eu falei, é alguém que não necessariamente conhece de eletrônica, mas tem um problema, começa por aí. Porque se você vai vender para um cara que é igual você, geralmente você está pensando no produto, tá? Não raro você está pensando no produto, e não é um bom caminho para se começar, ok? Embora eu tenha dito que não tem muita regra na administração, porque existe uns outliers, mas eu não quero me mirar nisso aí, né? Bom, vamos lá. A questão do ciclo de vida, né? Então, assim, de novo, né, a gente fala da lucratividade, mas isso aqui é muito importante. Pessoal, isso aqui eu nunca falei, tá? O ciclo de vida do produto. Pessoal, por que o ciclo de vida do produto ele é importante? Porque quando você cria uma empresa, você tem que saber que uma hora o produto que você tem, ou serviço, né? Pode ser, viu? Empresa de serviço passa por isso aqui, mesma coisa, tá? Você cria um determinado produto ou serviço e de repente começou a ir bem, e depois ele vende e começa a cair. A curva é assim, ó. Então você tem a introdução, o produto cresce, está crescendo, ele começa a crescer, ele vai atingindo uma maturidade e depois ele entra em declínio, tá? Aqui, esse tipo de curva, ele é muito comum. Vez por outra, inclusive, você tem produtos que falam assim, poxa, mas parece que nunca vai cair, né? Eu lembro, quando eu fiz MBA, já tinha esse conceito aqui, né? E um professor meu até falou assim, olha, dá a impressão, por exemplo, de a Coca-Cola parece que nunca cai, né? Tá sempre vendendo, mas todo mundo sabe que de um tempo para cá começou a se combater muito refrigerante, né? Parece que todas as nutricionistas do mundo combinaram de falar mal de refrigerante, de fast food, né? E de fato, aconteceu esse fenômeno de se falar mal de refrigerante, mas eles começaram por exemplo, a Coca-Cola lá foi e comprou Del Valle, né?
Então existe, mesmo produtos que são sucesso, né, estrondosos, pode acontecer isso. Em algum momento ele começa a cair. E é lógico, às vezes a vida do ser humano é tão curta, né? Que às vezes você nasce, o produto estava aqui, no dia que você morreu, o produto ainda estava aqui. Então, quer dizer, na nossa percepção temporal, o produto não caiu, mas a verdade é que ele sempre cai, né? É muito raro, muito difícil você ter um produto que não passa por essas etapas aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, quando você tem a fase de introdução do produto, você criou o produto, você está desenvolvendo o produto, você vai testando, vai colocando ele no produto, geralmente você vende pouco, a concorrência é baixa, ou às vezes nem tem concorrência, e aí cabe um seguinte comentário meu. Fernando, você acha ruim a concorrência? Eu não acho ruim a concorrência. Eu acho que a única coisa que segmentos que tem muita gente trabalhando já não são bons para você começar o seu negócio. Por quê? Porque é mais difícil, você vai ser mais comparado, você vai ter menos possibilidade de aproveitar aquele preço inicial que tem um produto quando ele é uma novidade, né? Mesmo sendo de nicho, tá? Mesmo assim. Então, eu sempre recomendo que no tipo de problema que você vai resolver, né? Às vezes tem lá um problema de um determinado cliente lá, que você descobre que aquele problema pode gerar um produto, né? É sempre assim, sabe? Eu acho que precede, né? O primeiro é o problema que o cliente tem e eu vou resolver esse problema. Aí depois, como é que a minha ideia vai resolver bem o problema dele, né? De uma maneira que ele vai sair ganhando e eu vou sair ganhando. E aí, que eu falo? Eu sempre penso assim, pessoal, você precisa ter... eu gosto de entrar em áreas em que eu possa cobrar um determinado valor, tá? Então, numa área industrial, se você vender uma placa lá por R$ 1.500, isso é dinheiro de bolso, baratinho. Não importa que você gastou para fabricar a placa R$ 150 e vendeu por 1.500. Isso é um abuso? Não, não é. Por que que não é? Porque você precisa de dinheiro aqui, ó. Você precisa, quando o teu produto estiver aqui em cima, ele tem que ter ajudado, ele tem que pagar, essa parte aqui precisa ajudar a pagar o que você gastou com esforço de venda, com marketing, com desenvolvimento de produto. Às vezes você precisou pagar um cara para fazer um pedaço de um software que você não sabia fazer. Às vezes você precisou pagar um engenheiro eletrônico para fazer um pedaço de um circuito que você não sabia fazer, e você juntou tudo isso e foi lá e conseguiu entregar um produto que resolvia o problema de um determinado grupo de clientes. Então, isso aqui eu considero assim, uma situação boa, tá? É o que eu falei assim, eu dei um exemplo, né? 10x, né? 10 vezes, mas eles são os melhores, tá? E não fica pensando que isso é raro, não. É muito comum. Porque uma coisa que você tem que ver é o seguinte, não se fie pelo preço dos componentes. Eu, quando trabalhei numa empresa muito grande, uma vez o diretor de operações chegou para a gente e falou assim, pessoal, eu estava numa sala com umas 6 pessoas, né? E ele chegou e falou assim, como é que a gente põe o preço no nosso produto? E aí todo mundo começou a responder, não sei, a gente olha para a planilha de custo, mas quanto custou isso, e o cara chegou e falou assim, né? Não é assim que você põe o preço no produto. É o maior preço que você conseguir cobrar. Aí você fala, pô, Fernando, então é para esfolar o cara, é para... Agora, veja, entenda da seguinte maneira, que nem eu falei, se você está lá vendendo uma placa para uma fábrica, um cara que, putz, ele movimenta um valor considerável, você vender lá por 1.500, vender por 3.000, não é tão representativo, você está entendendo? Agora, você vai vender para um cara lá que está na casa dele lá, soldando um Arduino lá, se você falar numa placa de R$ 1.500, o cara cai da cadeira dele, você entendeu isso? Então você tem que se voltar
para mercados mais profissionais. Esse é um ponto. O que não, de novo, o que não significa que você não vai sempre conhecer. Mas eu conheço um cara que vendeu para isso, vendeu para aquilo. Ok, você sempre pode. Só estou falando que aqui é uma estratégia, é uma. Quantas tem, Fernando? Não sei, deve ter infinitas estratégias, mas a que eu estou falando nesse momento é essa, ok? E aí é o seguinte, o cara tem baixa concorrência e tem baixa rentabilidade. Mas por que tem baixa rentabilidade? Porque ele está começando, ele está testando, está vendendo, está vendo o trabalho que dá, né? Acho que o trabalho eu consigo peitar, você está conseguindo produzir, e vai crescendo, Então você tem um período de crescimento. As vendas aumentam, a concorrência também aumenta, porque não é só você que às vezes teve uma grande ideia, várias outras pessoas tiveram a ideia. É mais ou menos como o Santos Dumont, né? Santos Dumont teve a ideia do avião aqui, os irmãos Wright tiveram, quase ao mesmo tempo tiveram a ideia, e eu nem quero entrar no mérito de quem, porque eu sou um admirador de Santos Dumont, né? Então eu não quero entrar no mérito de quem é que criou o avião primeiro, mas foi quase simultâneo, né? E um não conhecia o outro, né? Naquela época era difícil ter acesso à informação, né? Mesmo o Santos Dumont tendo um nível social melhor, né? E então, assim, aumenta, a concorrência aumenta e a rentabilidade cresce. Esse é um ponto bom, porque aqui o produto começa a se pagar, você começa a ter uma receita legal. Depois, o que acontece? O produto ele entra na maturidade dele. Maturidade. Quando ele entra na maturidade, o que acontece? Você é o melhor do mundo, né? Melhor do mundo. Aí é velocidade de cruzeiro, entendeu? Aí você tem vendas constantes, você tem concorrência forte, aqui você tem concorrência forte, mas a rentabilidade do produto se mantém, ainda é boa, ok? Com a quarta fase, que eu até comentei que alguns produtos demoram muito para entrar nisso aqui, começa a cair. E começa a cair, e aí você tem o declínio nas vendas. A concorrência às vezes até chega a diminuir, porque também outros fabricantes ou quem presta aquele tipo de serviço também começa a querer sair da área, mudar de área. E aí a rentabilidade entra em declínio, óbvio, né? Então, assim, mais ou menos esse tipo de situação aqui que todos os produtos vivem. E quando você abre um negócio, abre uma empresa e cria um produto e tem uma ideia, você precisa saber que vai ter nascimento, vida e morte, né? É um ciclo da vida aos produtos também. Põe um pause, pega um cafezinho que ainda tem história aqui. Ainda tem história, hein? É aulão esse é aulão. Em um determinado momento, você pode se ver assim, você pode fazer essa pergunta até mesmo quando você está criando a tua empresa. Meu produto está caindo, o que fazer? O que eu posso fazer? Pô, Fernando, quer dizer que meu produto, eu estou tão feliz com ele, ele vai cair? Vai. Ele vai cair, uma hora ele vai cair. E como é que você sabe que você está em velocidade de cruzeiro, né? Como é que você sabe que você está no topo? Geralmente, um indicativo disso é que você não está fazendo muita força para vender. Você faz menos força para vender. No início, você tem que fazer muita força para vender. Só que esse muita força para vender, vamos dizer assim, a gente fala de muita força, mas ele precisa ser um esforço coordenado entre marketing e vendas, que é um assunto grande para falar. Parece que não, né? Mas é um assunto grande. Se quiser, tem livro aí de 1000 páginas falando desse negócio. E aí aqui é o seguinte, então imagina assim, ó, imagine que a minha empresa nasceu aqui, nesse ponto, né? Ela nasceu nesse ponto, eu criei um produto, ó, eu cresci, eu fiquei até um tempo bom com ele, mas depois, ó, eu começo aqui, ó, eu começo a desconfiar que esse cara, ele tá começando a cair, hein? Ixi, ele tá começando a cair. Aí, o que isso demonstra? Isso demonstra que quando você estava mais ou menos aqui,
Quando você perceber que começar a formar um platô aqui, começou a formar esse platô, você precisa fazer o seguinte, você tem que de novo começar outro processo. Você tem que começar outro produto aqui, certo? Ah, mas que produto, Fernando? Quer mudar 100%? Não. Se você puder, eu tenho um negócio que eu chamo, né? Eu posso ter um produto em que seja 100% diferente do que eu faço, mas pode ter um produto que seja adjacente, tá? O que é um produto adjacente? Sei lá, quer ver? Ó, vou tentar criar agora aqui. Imagina que eu faço uma controladora para um determinado motor. Vai, dá um exemplo aqui. Faço uma controladora para esse motor, que é da área lá de usinagem, sei lá, uma bomba hidráulica lá, e eu controlo ela e tal, e todo mundo compra minha placa, e eu dou assistência e tal, mas está começando. Então, assim, eu posso pegar isso daí, eu falo assim, olha, agora os caras estão precisando de uma interface para comunicar o sistema com essa placa. Então eu posso criar uma outra placa, um outro produto, uma mistura de placa e software, que está ligado a esse produto também. Então você percebe, é um produto adjacente. Por que isso é bom? Tá? Por que essa é uma boa estratégia? Porque você gasta menos dinheiro, você gasta menos energia em chegar até esse público consumidor. Porque, de uma certa maneira, aquele teu público lá atrás poderá também comprar esse seu novo produto, mesmo que tenha concorrente para a sua primeira placa lá, para o seu primeiro serviço. Então, o produto adjacente, ele é uma coisa boa. Então, é preciso ficar atento no momento do platô, tá? E isso vale para serviço, hein, gente? Vale para serviço isso aqui. Então, por exemplo, você quer, olha, eu conheço faculdades, tá? Então, eu conheço faculdades que sempre estiveram bem. E aí chegou essa crise medonha do coronavírus e algumas faculdades, rapaz, elas não estão conseguindo se manter, tá? Ou seja, além do ciclo de vida todo que tem um produto, você tem ainda circunstâncias imprevistas. Pô, mas quem que imaginou? A gente, na história nossa, na moderna, a gente passou por pandemias? Passamos, mas foi lá a gripe espanhola, né, que até foi pior que essa daqui. Mas essa teve uma rapidez, uma velocidade planetária porque existe avião, né? Entendeu? Então, assim, muita gente não contava com essa situação da crise. Então, as escolas sofreram muito, muitos tipos de negócios sofreram muito, né? E a gente tem que falar. Então, por exemplo, teu produto número 2, às vezes você já começou a pensar nele enquanto você está no platô. Porque quando você começar a perceber que existe uma queda no teu produto inicial, né? No teu produto, sabe, é produto barra cliente, tá tudo muito junto, né? Você já tem que tentar levantar isso aqui, entendeu? Então é assim que você não vai morrer. Porque alguns setores, eles são muito rápidos. Alguns setores demoram para sofrer novidades e tal, e outros setores tem alguns setores que demoram, viu, até para sofrer alguma mudança. Olha, eu fico besta de ver como que ainda vende controladora de CNC com porta paralela e serial, entendeu? Então, gente, que esses caras ficaram décadas de ano fabricando a mesma controladora, entendeu? Então é lógico, né? Aí hoje tá vindo cada coisa moderna aí, mas assim, se viveu muito tempo aqui em cima de um platô, tá? Desse tipo aqui. Agora, é preciso então a gente vai ter uma coisa assim, ó, se você pensar nessa. Agora, não tem só essa estratégia, mas essa é uma delas, certo? Eu acho que o empresário, cara, ele tem que estar antenado, ele é um indivíduo atento. O empresário é, antes de mais nada, um indivíduo atento. Atento ao problema dos clientes, atento ao problema das pessoas. Ele vai no mercado, um empresário, quando ele vai no mercado, ele presta atenção no check-out. Pô, mas o check-out é eficaz? Pois a menina passou esse código de barra 10 vezes aqui, por que não leu o produto? Entendeu? Pô, por que não passou ali o negócio? Então ele começa a olhar. Aí o menino veio de patins, bom, tal.
de patins, olha. Então ele olha tudo, ele presta atenção em tudo. Você tem que estar atento o tempo inteiro a qualquer coisa que você faça. Porque ali, às vezes na demora, você pode ter uma solução. Você pode criar uma solução de checkout, de repente melhor, entendeu? Então eu estou falando aqui que estar atento em todo o ciclo de vida do produto é necessário. E você tem que saber que ele vai morrer. Você não pode querer morrer abraçado com ele, igual o Titanic lá, entendeu? Pessoal, aqui ó, eu vou abordar um assunto que é o seguinte. Preciso de um sócio? Isso aí é uma dúvida cruel, rapaz. Muita gente fica aí perdidaço nesse negócio. Preciso de um sócio? Precisa. Geralmente, olha, que eu posso dizer assim? 80% das pessoas precisa de um sócio. Sabe por quê? Muita gente vai falar, porque preciso de dinheiro, né? Eu não tenho todo o dinheiro. Não é esse o motivo principal. Não é esse. Até porque esse tipo de negócio aqui, ele não demanda muito capital, tá? Você não vai gastar muito. Se você quiser produzir uma placa, um hardwarezinho, depois quiser vender ele e tal, com a boa margem, não demanda tanto dinheiro. Mas, geralmente, que eu falei que 80% das pessoas precisam de um sócio, é porque você não tem todas as habilidades para tocar o negócio. Certo? Então veja que eu não falei 100%, tá? Aposto que aí no meio de vocês aí tem um cara ou várias pessoas que tem todas as habilidades. O cara sabe eletrônica, o cara sabe mecânica, o cara sabe... E aí assim, né? Eu sempre falo, habilidades técnicas. Mas o cara tem habilidade de venda, tem a habilidade interpessoal, ele sabe chegar, ele sabe entrar em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa, ser simpático, ele tem essa habilidade. Então, esse cara até consegue. Então, você conhece gente assim, Fran? Conheço. Não são muitos. Eu conheço um cara assim, rapaz, ele era técnico da Xerox. E ele tem o negócio dele, cara. Hoje ele tem o negócio dele. E ele é assim, ele é bom para consertar a máquina, ele é bom para vender, o cara tem tudo. Pensa o cara que ele não tem crise para ele. Esse cara, eu não posso falar o nome dele, mas ele não tem crise para ele, tá? E ele tem essa facilidade de vender e tal. Ele não tem um marketing, uma venda formal, mas aquilo ali flui dele e a gente acaba comprando desse cara, entendeu? É impressionante isso. Então existe gente assim, tá? Mas na sua maior proporção não é. E aí é o seguinte, pessoal, o que algumas pessoas esquecem no momento que arrumam sócio? Bom, primeira coisa, né? E até quando eu estive lá na CAT, em Florianópolis, eu entrevistei o Valmoli, né? Que é um dos diretores da CAT. Põe aqui a entrevista do Valmoli, que eu coloquei lá, põe lá. E até eu perguntei, assim, para ele, que é um assunto tão extenso, falei, Valmoli, como é que a gente escolhe um sócio? Ele falou, nossa, ele nem assim que entrou tanto no assunto, porque senão, se quiser ficar falando 2 horas ali, pode. Pessoal, ó, sem os meus cortes todos, né, porque eu fui tomar café e voltei, mas tem aqui 1h08 que eu tô falando. Então você vê que tem... Se você ficou aqui até agora, pô, você é herói, né, cara? Escreve aqui embaixo. Fernando, eu fiquei aqui até agora, cara. Então vai lá, escreve, porque eu vou ler. Você sabe que eu leio, hein? Eu leio. Então, vamos lá. Acordos para criar a empresa. Você tem que ter um sócio que você tenha empatia. O que é? Pode ser um amigo, pode. Eu já criei empresa com um amigo, tá? E fechei também a empresa, tá? Graças a Deus fechei numa situação boa, fechei sem dívida, deu para repartir o dinheiro que tinha. Então assim, eu fechei porque era estratégia, até foi antes um pouco da pandemia. Então antes da pandemia eu vi que iríamos encontrar dificuldades e eu tinha 3 empresas, uma eu fechei, tá?
Então, assim, existe no mundo do empresário, você abrir uma empresa e fechar uma empresa, isso não é fracasso, tá? É normal. Aliás, assim, eu acho que o empresário que tem mais de uma experiência, ele é um cara muito mais safo do que alguém que só teve um negócio, garrou com aquilo lá. Tudo bem se o negócio foi bem, mas ter, ter mais de uma experiência é muito saudável, tá? Então, a questão do acordo, a questão da personalidade do seu sócio, né, é muito importante. É assim, Fernando, que personalidade que o meu sócio tem que ter, né? Você pode me perguntar em algum momento. Eu diria o seguinte, uma das coisas que ele tem que ter é assim, pensa, se você discordar dele, como é que ele vai discordar de você? Então, por exemplo, ok, vocês dois acham que tem que fazer investimento numa área e ele acha que tem que fazer no outro. Como é que é? Ele vai ficar de mal de você, ele vai ficar sem falar com você, ele vai fazer cara feia, ou ele vai ser um cara que negocia e tenta pôr o ponto de vista dele? Entendeu? Ele é flexível, ele é inflexível. Eu acho que muita gente, né, monta negócio com um amigo, não tem nada errado de montar negócio com um amigo. Lógico, você não vai montar negócio com o inimigo, né? Não é verdade? Então, lógico que você tem que ter uma proximidade. E se você for, aí um feeling meu, tá? Por exemplo, Fernando, eu não conheço direito o cara, mas me parece ser bom, ok? Então faz o seguinte, pouca gente dá esse conselho, tá? Não tem aquele lá, o ciclo de vida lá do produto, aquele período que você está desenvolvendo o produto, você nem abriu a empresa ainda, não precisa abrir a empresa ainda. Vai trabalhando com ele aqui, vai trabalhando com... Porque nada melhor, eu chamo isso de efeito Big Brother, né? É igual quando você tem um amigo, você vai morar na mesma república que ele. Entendeu? Aí você descobre que o cara é vagal, no dia de limpar o banheiro ele não quer limpar, no dia que tem que limpar a cozinha ele não quer limpar. E aí você descobre, você vai morar com os amigos, tudo numa república, quando está na faculdade. É assim, não é? Muita gente já passou por isso que eu estou falando aí. Eu conheço, putz, é terrível, cara, porque às vezes você fala, pô, mas eu era tão amigo desse cara, bicho, agora não sou mais. Então você tem que entender que os relacionamentos desgastam. Só que, mesmo dentro desse, você tem que conviver um pouquinho com o cara. Aí quando você vai convivendo com ele, lógico, passou aí uns 6 meses, pô, de conversar, de fazer, de não dar certo, negócio, pô, você já se tocou de quem que é a pessoa, entendeu? É lógico. Você nunca vai ter garantia total. Aliás, né, se você quer ter garantia total, eu acho que você tem um problema, porque a gente não tem garantia total em nada. Alguém sabia que ia vir uma pandemia aí? Ninguém sabia. Então a gente está sempre assim. Eu acho que se mantivermos uma atitude mental positiva e proativa, eu acho que a gente consegue levar as dificuldades e resolver os desafios e caminhar para um bom lugar, tá? Então, desenvolver a empresa, né, pessoal, eu acho que tem muito a ver com esse período de conhecer sócio. Então, se você vai também trabalhar sozinho, tem até um documentário que estava no Netflix, saiu do Netflix, é uma pena, chamava Slingshot, é o inventor do Segway lá nos Estados Unidos, né? E ele não tem sócio, ele não tinha sócio desde o começo, é um cara que trabalha bem sem ter sócio. Tem gente que trabalha bem. Agora, mas se eu tiver sócio, vou repartir os ganhos. Sim, mas também tem outro lado. Às vezes, tendo sócio, você cresce o dobro, cresce 3 vezes mais. Então, é muito relativo essa questão de ter sócio, não ter sócio. Depende muito do teu perfil, depende menos da sua vontade. Entendeu? Pessoal, aí eu tenho que falar um negócio desagradável, mas tem que ser dito. Você tem que estar pronto. Você tem que saber que quando você monta uma empresa, talvez você tenha que vender a empresa. Talvez você tenha que fechar a empresa e talvez você possa falir, ok? Porém, tem um detalhe.
se você vai ter um sócio, essas três coisas aqui tem que ser conversadas. Sabe o que você faz? Vai com o teu possível sócio, junto com ele, num contador, de preferência num escritório de contabilidade que tenha um contador e um advogado. Marca a reunião, então, A4. Você, teu sócio, contador e o advogado. E pergunta para eles assim, ó, e se eu for vender a minha empresa, como é que nós vamos repartir as coisas aqui? E se eu fechar essa empresa? Pô, mas está criando a empresa, a gente já está pensando em quebrar, né? Não é isso. Isso até uma lição que às vezes a gente aprende com umas pessoas, cara, que eu não estou falando assim, que o Abílio Diniz, assim, todo mundo em algum momento teve algum guru, né? Não que eu ache ele perfeito, tá? Eu acho que ele já errou também, tudo, e enfim, eu tenho exemplos... Eu tenho exemplo próximo de mim, mas de novo aquele problema que eu não posso falar o nome, né? Então eu vou falar do cara lá em cima, que ele não vai ligar de eu falar dele. O Abílio falou o seguinte, cara, um dos motivos que não deu certo uma sociedade que ele fez lá, com um grupo estrangeiro, foi o seguinte, eles não previram no contrato deles todas as situações que eles já sabiam que existiam. Por exemplo, no caso de lá, diferença de câmbio. Putz, se o câmbio ficar muito desfavorável para mim, com quem que vai ficar essa diferença aí? Como é que vai ficar essa história aí do câmbio? Entendeu? Então eles não tinham isso previsto. E quando essa diferença de câmbio de dinheiro aconteceu, pô, os caras não concordavam. E ele não concordava, o outro lado não concordava. Mas qual que foi o problema? Foi que um dos lados era mal intencionado? Não era. O problema é o seguinte, é que se os dois tivessem combinado, ó, se acontecer diferença entre câmbio, nós vamos resolver dessa maneira aqui. E aí você topa, assim, eu topo. Aí o cara faz conta lá, eu perco tanto, você perde tanto, aí a gente reparte. Entendeu? Então você tem que prever isso. É lógico, depois que você previu isso, que está lá no teu contrato social, não vai ficar o dia inteiro assustado com essa possibilidade, mas você tem que ter pensado nela, entendeu? Nesse ponto é muito maduro se você faz isso, certo? Então, ok, são essas situações aqui sobre sociedade. Pessoal, aqui, nossa, esse assunto, eu vou ter até que estender esse assunto, porque eu sei que o vídeo aqui já tá torando feio, né? Já, é o que eu tô falando, tô até cansado, gente, tô com 1h17 aqui. E aí pensa, o que eu faço? Eu pego um investidor ou não? Porque às vezes você já arrumou um sócio. E aí você e o teu sócio chegam à seguinte conclusão. Puta, mas nós não vamos ter dinheiro para fazer o nosso projeto aqui. Ah, e agora, hein? Vamos lá naquele evento de startup, vamos ver se algum investidor olha para nossa cara e gosta da gente e dá um dinheiro para nós. Então, será que é assim? Pessoal, é outra experiência, então, assim, que também já passei, tá? Eu penso o seguinte, se você não precisar de dinheiro, você está começando, não pega um investidor. Entendeu? Até porque esse modelo de negócio que eu estou falando aqui, de comércio, você projeta uma coisa, manda alguém fabricar, compra daquele cara, aquele cara vende para você. Óbvio, você pode ter um contrato com o cara de exclusividade, ele não vai vender essa placa tua para outras pessoas. Você vai comprar a produção lá dele, você vai vender. E o que acontece? Esse tipo de coisa você não vai precisar de uma grande quantidade de dinheiro, porque você não vai ter que gastar milhares de dólares comprando uma pick and place, entendeu? É o cara que fabrica para você lá que tem essa máquina, ele que cuida do setup, ele faz tudo lá. Então, inclusive o know-how para fazer isso é grande, então se você não precisa saber isso aí, é o cara lá que vai saber, tá? Então o que acontece? Você não precisa de tanto dinheiro. Evite gastar dinheiro demais. Invista, mas é preciso ter um pouco de parcimônia. Se você, eu acho que eu vou precisar comprar um analisador de espectro, vai custar aí uns 20 mil. Não sei, será que você precisa? Será que não dá para alugar um? Entende isso? Então,
você tem que ser mais conservador, ok? Por quê? Porque se a empresa começar a dar certo, crescer e realmente ela precisar de aporte, poxa, você já vendeu todas as cotas da empresa, aí acaba que você no final lá da história, da vida da empresa, você acaba sendo um sócio com 10%, porque você teve que vender tudo quanto é pedaço, porque é assim que funciona, ó. Você é dono de 100% da empresa, aí você arruma um sócio, 50% cada um. Aí o que acontece? Você precisa, puxa, e agora? Eu vou, ó, os caras lá dão um investidor, rapaz, o cara vai colocar 1 milhão na minha mão, tá? 1 milhão hoje não é tanto dinheiro não, viu? Tem padaria aí que custou muito mais de 1 milhão, tá? Então, o que acontece? O cara vai lá, ele fala assim, olha, por 1 milhão eu quero comprar 70% de vocês. 70%, eu tenho 50%, o outro cara tem 50%, rapaz, quer dizer que ele vai pegar quase tudo da minha parte aqui e quase tudo da minha parte do meu sócio. Se algum investidor propor isso para você, ele não é um bom investidor, certo? Por que não? Porque ele vai desestimular você de cara, ou seja, ele está quebrando suas pernas logo no começo da corrida. Existe um investidor assim. É ruim para ele, porque se ele comprou um negócio cujo cara que vai tocar, que é você, vai ficar desmotivado ali na frente, a médio prazo você entra em desmotivação, o que poderá acontecer com o investimento dele? Entendeu? Então, isso é mau negócio. E existe isso aqui, tá? Ainda mais no Brasil aqui existe, porque eu acho que existe em todo lugar, mas aqui existe mais, porque até os investidores assim que têm uma certa maturidade não pensam isso, mas aqueles mais imaturos, eles tendem a querer abocanhar um negócio que ele acha bom, a maior parte. E não é isso. E um investidor, ele tem que ser visto da seguinte maneira, às vezes ele compra um pedaço da sua empresa para vender daqui 5 anos. Ele pensa assim, tá? É comum investidor entrar numa empresa, fazer o dinheiro dele e depois ele vender novamente a parte dele, tá? Ou então vender a empresa toda. Existe a mentalidade. Então assim, você percebe? Se você precisar de capital, quanto é, Fernando, que você acha que eu poderia vender de participação para o cara colocar um dinheiro, né? Aí tem um negócio que chama valuation, tá? Valuation é o seguinte, que é estimar estimar o valor, o quanto você vale ali na hora. Se você é uma empresa que está começando e você não tem faturamento, teoricamente, dependendo do ponto de vista que você olha, você não vale nada. E dependendo do ponto de vista que você olha, você já tem um certo valor, sei lá. E o valor, eu penso assim, né? Até uma vez eu li um livro, Valuation, rapaz, um calhamaço, eu queria entender o valuation. E valuation não é uma ciência exata. Embora tenha 200 mil métodos contábeis lá para você fazer o valuation, ele não é uma ciência exata, principalmente no começo da empresa. Então eu diria o seguinte, que não pode de jeito nenhum passar de 30%, entendeu? Você não pode vender mais que 30% do início da tua empresa para o cara aportar capital. Porque você entendeu o que acontece? Você vende um pedaço e o cara é dono de um pedaço, e aí vamos supor que ele te entrega lá, não seja 1 milhão, ele fala, ó, eu vou te entregar 300 mil para você fazer esse produto aqui, ok? E aí ele comprou 30% da empresa. Vamos supor, então a empresa, teoricamente, ele acha que vale 1 milhão, né? Porque ele está pagando em 30% 300 mil, você está entendendo isso? Provavelmente, pessoal, para o cara fazer isso, você já tem que ter um protótipo, tem que estar funcionando, você tem que ter um cliente, o cliente tem que amar o que você faz, o cliente, ele vai até conversar com o cliente, entendeu? Esses caras, eles querem ter uma segurança afinal, ele está colocando o dinheiro dele lá, ele pode perder tudo. O risco para um investidor é altíssimo, entendeu isso? E aí, o que acontece? Esse cara, ele precisa trazer para você mais do que só o dinheiro. Ele tem que ser um cara que contribua com conhecimento. Então, assim, eu não vou entrar
eu vou estender esse assunto para outros vídeos, porque esse é um assunto complexo, grande, e eu acho que não é vamos dizer assim, o que eu falei aqui, pelo menos já é um início para você, porque todo mundo tem muita dúvida aqui, tá? Muita dúvida, não sabe se pega. E outra coisa, tem a figura, né, até lá no... O Valmo lhe falou aquela vez lá em Floripa, estou citando ele porque ele está no meu canal aqui, né? De novo, esse vídeo aqui do Valmo, lá da CAT, Floripa. Acontece o seguinte, você tem uma situação que o cara, alguém que cria uma empresa, que vai nesses eventos de startup, ele fica procurando investidor. Ele fica, eu quero algum investidor. Meu, dinheiro não tem que vir do seu investidor. A empresa precisa sempre estar pensando em como é que ela vai gerar receita. O quanto que eu vou resolver um problema dos meus clientes, que aquilo vai gerar valor. Ele vai querer comprar o meu produto porque eu trago economia para ele. Por conta do meu produto, ele está economizando um dinheiro que para ele faz diferença. Então, é esse o foco. E muita gente que cria empresa, que fica louco com esse negócio de startup, começa a achar que não, eu preciso encontrar um cara que vai me dar 1 milhão, 2 milhões, pá. Olha, fique sabendo que se ele colocou esses 300 mil, você não vai poder pegar 50 mil e ir passear na Disney, porque esse dinheiro é da empresa, esse dinheiro não pertence à pessoa física, tá? Também outro assunto para conversar, a diferença entre a tua pessoa física e a tua pessoa jurídica, ok? Vamos lá, mas vamos lá, vamos tocar, gente, porque senão o negócio vai... Esse vídeo aqui, né? Rapaz, outro assunto importante que também, ó, quanta coisa envolve uma empresa, né, pessoal? Quanto eu invisto em marketing? E aí, geralmente o pessoal fala em dinheiro, né? Só para eu ter argumentação também aqui, eu assisto alguns vídeos e dou uma pesquisada na internet. E o pessoal hoje ainda fala muito nisso, né? Eu vi percentuais, você vê percentual tudo quanto é tipo, mas os mais comuns de percentual, o mais comum de percentual que eu vi até hoje foi assim, o pessoal fala, é de 5 a 12%, pá. Olha, eu acho assim, você está começando uma empresa, isso daqui não significa nada, tá? Não significa nada, porque assim, ó, eu não penso só no dinheiro. Eu penso assim, ó, vamos pegar dinheiro e esforço humano teu, tá? E vamos transformar ele numa coisa só, numa medida que eu vou chamar de esforço. Então vamos dizer que você tenha 1000 esforços, que é parte do seu dinheiro e parte do seu tempo, certo? É a fusão dos dois, de dinheiro com tempo. Do seu dinheiro com o seu tempo. Tempo do teu sócio. O que eu penso é o seguinte, se você está criando a empresa, se você está criando seu produto, o serviço, o relacionamento com o cliente, é 50% do esforço. Ok? 50% do seu tempo, marketing e venda, 50% do seu tempo criando produto. Esse 5% aqui, isso é nada. Isso aqui não representa nada. Então, assim, de novo, né? Eu tenho visto muita gente errando, porque vai lá. Eu lembro, antigamente, o cara ia lá na banca, comprava a revista Exame. Meu Deus, cara, a revista Exame, cara, não serve para pequena empresa. Não serve. Quase que o tempo inteiro eles estão falando. Até mesmo meu MBA, cara. Eu fiz MBA, só tinha exemplo de multinacional lá dentro. E eu trabalhei numa multinacional. Inclusive, quando deu um case, né? Os caras deram um case da empresa que eu trabalhava, eu percebi. Falei, puta, olha só, cara, os caras estão falando, né? Da empresa que eu trabalho, né? Então, assim, eu falei, meu, não serve para uma pequena empresa.
Porque é um exemplo assim, né? É como se você fosse aprender, olha, Fernando, eu vou te ensinar a pilotar um Fórmula 1, ok? Aí vou lá, treina eu em Fórmula 1, mas no dia a dia eu dirijo um carro, sei lá, não, você dirige um carro de 70 mil reais. O que esse carro tem a ver com um carro de Fórmula 1? Entende isso? Então é um negócio muito fora. É muito perigoso, gente. Isso eu tenho que falar, tá? É muito perigoso, às vezes, você participar de reunião de startup, participar desses eventos, porque ali eu já vi absurdos, entendeu? Eu já vi verdadeiros absurdos, assim, barbaridades mesmo. Então e hoje eu tomo muito cuidado com o livro que eu leio, com vídeo que eu assisto, porque tem muita coisa que não que não seja verdadeira, mas ela não é adequada para a gente que é pequeno, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Instagram, Telegram, se você chegou até aqui e você não está no meu grupo de Instagram e Telegram, você devia estar. Então vai lá, aqui ó, Fernando K Oficial, vai lá e participa, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Tipo de empresas, aqui é o seguinte, você chegou até aqui, você é herói, meu amigo, você é herói. Olha aqui embaixo do meu reloginho aqui, na minha câmera tá com 1h31 que eu tô falando, hein? Tipos de empresa, né? De acordo com porte de faturamento, tipo societário, responsabilidade, ou seja, como é que você responde às dívidas. Por isso, já viu que tem umas empresas lá que chamam não sei o que limitada? Por quê? Porque no caso de uma insolvência, existe responsabilidade limitada. Por que isso? Porque você tem a pessoa jurídica, que é você, ou teu sócio, ou só você, e tem a empresa. E se a empresa ficar endividada, o quanto que ela vai atingir o seu patrimônio pessoal. Entendeu isso? Então, é nesse sentido aqui. E aí, o que eu falei lá, em que o governo federal, ele tem uma facilidade grande para você, é na parte desse tipo de empresa aqui. O microempreendedor individual, a MEI, né? E a microempresa. Que lembrando aqui, no caso da microempresa individual, você pode ter um faturamento anual até 80 mil, né? Para começar. E aqui você paga pouquíssimo imposto, é uma miséria de imposto, é muito pouquinho mesmo. E aqui, ME, é uma microempresa. Aqui eu tenho que fazer a seguinte consideração, pessoal. Eu conheço um eletricista, o cara é bom pra caramba e ele ganha bem. E ele fala, não, Fernando, não abre empresa, que eu quero ser informal e não sei o que e tal. Pessoal, não tem vantagem em você ser informal, ok? Eu acho que isso até foi uma coisa que um professor do MBA, assim, foi um posicionamento muito importante que eu recebi, um questionamento, né? Ele falou o seguinte, olha, quando você planeja um negócio, você não pode planejar o seu negócio dizendo o seguinte, pô, eu vou sonegar tantos por cento, eu vou dar meia nota. Sabe por quê? Porque se você começar a crescer, o seu planejamento lá atrás, ele estava errado. Ele fez conta errada, por isso ele precificou errado, por isso ele foi para uma estratégia de marketing errado. Então, não faça, não é saudável. Veja, além de não ser ético, de não ser, né, uma coisa boa, por quê? Olha, até meu pai, ele já foi fiscal, tá? Meu pai foi fiscal de renda. Não é bom, não é uma coisa boa. Às vezes você fica amargurado, né, com o governo e fala, pô, esse cara só come nossos impostos, não sei o quê, mas não adianta reclamar, porque nós vivemos aqui, né? Eu não sou japonês, né? Meu pai até mas ele mora aqui, eu moro aqui, né? Então, nós temos que viver com as leis que nós temos aqui e nos adequar a elas e fazer com que nós precisamos prosperar no ambiente que nós vivemos. E aí, pessoal, é muito positivo, tá? A ajuda, né? Essa ajuda, esse incentivo que o governo federal deu da empresa individual e da microempresa, esses outros aqui são casos diferentes, tá?
Até eu digo o seguinte, não existe, na verdade, um modelo melhor de empresa. Para cada tamanho de empresa, para cada ramo de atividade, para cada segmento, você tem um tipo de constituição jurídica que é melhor, certo? Veja, pessoal, eu não sou muito do que eu falo, eu não estou dizendo aqui que eu sou especialista nisso, mas por ter empresa há mais de 20 anos, alguma coisa você sabe. Eu também no passado, né, por necessidade, tá, gente? Eu acabei fazendo um curso, foi por pura necessidade, eu fiz um curso de contabilidade, eu fiz um curso técnico de contabilidade. Algumas coisas foram daquela época, então eu tenho noção, sim, de como é que é feita uma contabilidade e tal, uma boa noção. Mas foi a minha experiência mesmo, de ter empresa que gera esse conhecimento, né? E eu tenho também assessoria contábil, então eu tenho uma assessoria que eu pago eles mensal, então eles me ajudam muito nisso aí, né? E tem empresa de pequeno porte, depois tem a EIRELI, né, empresa individual responsabilidade limitada, né? Ela tem uma característica assim parecida com essa limitada aqui, né? Mas essa limitada geralmente é para um porte de empresa maior. E nós temos as empresas SA. Por exemplo, você já escutou falar que as empresas vai abrir capital na bolsa, vai fazer um IPO, né, uma oferta pública, né, que fala, né, a empresa vai para a bolsa, vai pegar dinheiro na bolsa. O que é a empresa pegar dinheiro na bolsa? O que é isso aí? Então, se a empresa é SA, vamos dizer assim, ela tem assim 100% das cotas. Ela chega e fala assim, ó, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou vender na bolsa. E vou fazer um IPO. Entendeu isso aqui? Então, geralmente, quando ela está nessa situação, aí é porque o negócio, né, foi para cima mesmo. Até e tem exemplo disso, Fernando? Tem. Eu já falei aqui no meu canal um exemplo que eu conheci a empresa, acho que todos vocês conhecem, a Bematec. A Bematec fez um IPO, até que ela foi comprada totalmente, né, pela TOTVS, né, por 550 milhões, né, veja só como os caras cresceram. Então, assim, existe isso, né? Dois engenheiros que montam, assim, lá na ponta, viraram isso aqui, ó. Os caras viraram isso aqui, depois venderam, porque às vezes o melhor ponto do negócio é quando você vende ele, que é onde você realiza a maior parte do lucro mesmo, né, entendeu? Então, não é ruim vender uma empresa. Às vezes é desejável você vender uma empresa. Quanta gente que não vendeu a sua empresa, né? Depois criou outra. Um exemplo mais clássico, assim, americano, é o Steve Jobs. Agora, você acha que os dois caras da Bematec estão parados com esses 550 milhões na mão? Claro que não. Estão investindo em um monte de outras coisas, entendeu? Com certeza, esses caras são investidores seriais, né? Eles têm muitas empresas, né? É isso aqui, assim, que eu acho que é importante, assim, ó, tipos de empresa, então são isso daqui, né? E aqui eu coloquei versus regime tributário. Por quê? Porque eu tenho um tipo de constituição de empresa, né? Se eu sou individual, se eu tenho sócio, se é limitada, se é capital aberto, então é isso daqui. E lógico, geralmente isso aqui acompanha um aumento de faturamento. Então, quanto maior a empresa, mais você vai adequando o modelo jurídico dessa empresa, ok? E isso aqui, quem é que sabe isso bem? Contador e advogado. Mais até o contador, tá? Advogado também, quando ele é mais especializado nessa parte de contratos, né? Pessoal, isso aqui eu tirei, esse texto aqui eu tirei, ele tá na Receita Federal, isso aqui eu peguei da Receita Federal. Então, assim, lógico, o site da Receita Federal, com certeza, é um dos melhores lugares para você saber aqui também sobre o Simples Nacional, né? Então, ó, basicamente, você tem 3 tipos de regime tributário. O que é o regime tributário? É a maneira como você, na tua empresa, vai pagar os impostos, ok? E aí é o seguinte, tem o Simples Nacional. O Simples Nacional, pessoal, ele é como o nome fala, ele é uma simplificação de 6 tipos de impostos, ok? De 5 a 6 tipos de impostos. Eu não lembro nem de cor, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido. Então, assim, você tem vários tipos de impostos, né,
imposto de renda da pessoa jurídica, todos os federais, você junta tudo, estaduais também, você junta tudo, porque foi um acordo com todos os estados, por isso vale no Brasil todo, né? E é uma coisa muito boa, tá? Então, assim, a gente fala muito mal do Brasil, cara, mas isso daqui é uma coisa muito boa, tá? Que foi feito aqui. Embora, lógico, que não vou falar, é lógico que no Brasil o tributário é complicado, é difícil, mas para o pequeno hoje existe esse recurso, tá? Então, assim, o Simples Nacional, você vai pagar aqueles 4%, se você for ME, 4% até um faturamento de 180 mil anual. Existe uma tabela que eu vou mostrar lá também. Pessoal, lucro presumido até, vamos dizer assim, eu tenho um caso de uma empresa com Simples Nacional e lucro presumido, tá? Às vezes você tem circunstância que você não consegue enquadrar no Simples Nacional, você não consegue. Porém, às vezes você consegue assim uma situação dentro do lucro presumido. Então, por exemplo, o lucro presumido, esse texto aqui eu peguei lá da Receita Federal, mas você tem que atentar nisso aqui, ó. Como é que eles calculam assim? Eles pegam através do lucro bruto da empresa e através desse lucro bruto, então, eles têm um cálculo e é por isso que fala, aí ele presume quanto que vai dar de imposto, ok? Essa é uma forma de calcular, essa é a segunda forma de você recolher os impostos. A terceira forma de se recolher os impostos, ó, que chama lucro real. O lucro real, aqui já é o caso de, eu diria que são casos de empresas maiores, são as empresas grandes, inclusive assim, com valor superior, né, a 78 milhões de reais anual, tá? Com uma receita bruta nesse valor. E aí, sim, você apura a contabilidade, e com base naquela apuração que é real, não é presumida, o lucro real você paga imposto sobre aquele valor, né? Aqui está escrito isso aí. Então, o que acontece? Você percebe que você tem tipos de empresa, depois regime tributário. E não é muito claro isso. Às vezes, até quando você vai no contador, eles não explicam bem isso daí, entendeu? Porque precisa ter uma certa didática, né, para explicar esse negócio. Tá cheio de tabela, tá cheio de, né? Então, pessoal, eu vou passar rápido aqui, mas ó, olha esse anexo. Anexo 1 do Simples Nacional, isso aqui de 2020. É lógico, se você está assistindo esse vídeo 2 anos depois, 3 anos depois, poderá ter mudado alguma coisa. Eu tenho esperança que é para melhor, talvez até para facilitar mais. Porque, pessoal, independente, tá? Isso aqui eu quero dizer. Independente que o governo seja de direita ou de esquerda, existe uma compreensão muito boa até por parte de muitos governantes, lógico, né? Não vou generalizar, mas muitos governantes têm uma noção de que nós já pagamos impostos demais e nós temos que ter situações melhores, como essa aqui do Simples, né? Do Simples Nacional, que realmente possibilita a gente aí a ter um crescimento, a gente sair de uma posição pequena para ir, né, aumentando o nosso negócio. Porque se cobrar imposto do pequeno, como se ele fosse uma empresa multinacional, ele não consegue nem sair do chão, né? Não vai decolar, né? Mas eu acho que justamente por isso o governo criou. E outra, viu, gente, também já existe uma compreensão, o próprio governo tem esses dados estatísticos, quem gera emprego no Brasil não são empresas grandes. As empresas grandes geram menos emprego. Médias e pequenas empresas que são responsáveis pela maior parte dos empregos. Inclusive, não é o governo, não é funcionalismo público que gera emprego. Quem gera emprego são as pequenas e médias empresas. Então, com essa compreensão também que eles acabaram fazendo isso daqui, né? Que para beneficiar mesmo o pequeno empresário. Então, veja só, aqui, ó, situação de comércio. Aquela situação que eu falei, onde se você projeta um negócio, compra uma placa e comprou essa placa e vai vender essa placa, pô, Fernando, vou vender lá no Mercado Livre, quanto que eu vou pagar de imposto? Você vai pagar 4%. Mas, Fernando, não tem 18% do ICMS? Não, o ICMS já está tudo aqui dentro. Isso aí foi um acordo que a União,
quando fala União, é governo federal fez com o Estado, entendeu? Então os dois falaram assim, o cara é pequeno, não aguenta pagar imposto. Vamos cobrar, vamos combinar tudo, eu, você e todos os estados, a gente cobra só 4% do cara, aí o que nós recebemos desse 4% nós dividimos entre União e Estado. Ficou assim, entendeu? Foi maravilhoso isso daqui. Isso aqui foi fantástico, né? E assim, quase ninguém fala disso, não sai isso na TV, ninguém, entendeu? Porque ninguém consegue entender ou ter didática para explicar. Mas é uma coisa boa? É lógico que é. Então você tem que saber desse negócio. Agora, veja só, existem outras tabelas. Vamos supor, mas Fernanda, aí eu quero ser fábrica. Ah, eu quero, não, realmente tenho umas placas que eu vou soldar. Ok, se você vai soldar, vai fazer as coisas lá, você entra em outra tabela. Você entra na parte de fábricas e indústrias. E aí, até 180 mil, você paga 4,5%, ok? E é uma tabela progressiva. Veja que, mesmo estando no Simples Nacional, você pode ter, olha, até 3 milhões e 600 de faturamento anual. Pô, já não é um faturamento bobinho, né? Você há de convir, você pode crescer muito estando ainda dentro do Simples. Mas é lógico, ó. Aqui eu chamo a atenção o seguinte, lógico que você vai ter sempre uma assessoria contábil e jurídica. Por quê? Para saber se você está no enquadramento. Porque, lógico, pode haver restrição. De repente, ó, tal segmento de... Você quer ver um exemplo? Livro, né? Livro não paga ICMS. Por que não paga? É imune. É imune, mas nem tabela não tem, ele é isento de ICMS, não paga ICMS. Livro não paga ICMS. Então, cada categoria tem uma circunstância de tributação. Todo mundo sabe que tributação, por exemplo, de cigarro e bebida é maior, né? Então, assim, é preciso sempre você... Então, no setor que você está atuando, você tem sempre que ter essa assessoria. Por isso é muito importante você ter um escritório bom, viu? Alguém te ajudando aí nessa parte. Então, sim, você vai ter que pagar uma mensalidade. Quanto será que vai custar, Fernando, um escritório de contabilidade, uma assessoria contábil? Olha, varia, tá? Mas pode custar aí R$500 por mês, ou 700, ou 1.000, depende da cidade que você tá, depende da estrutura, depende do escritório, mas você vai ter aí algum custo. Então, lógico, eu falo assim, se você vai abrir a empresa no papel, quando você já tem ideia, quando você já desenvolveu o seu produto, e lógico, eu falo, não vai alugar um ponto comercial, entendeu? Faz tudo na tua casa, com o seu recurso, com a sua internet, não vai ficar pagando, não vai tendo custo fixo. Só vai assumir custo fixo no momento que você começa a ter a possibilidade de venda, de receita. Agora, você alugar um escritório para ir todo dia lá trabalhar, trabalha na tua casa. Entendeu essa ideia? É sempre ser conservador. Então aqui, ó, eu comparei, né? Eu estava lá, eu estava comparando, aqui, ó, de novo, eu vou comparar comércio com o anexo 3 do Simples Nacional. Então você percebe que essa aqui é a área de serviço. A área, olha que curioso isso, hein? Muita gente não sabe disso. A área de serviço, aqui nesse caso, paga mais imposto do que se você vender uma placa de circuito eletrônico. Né? Se você vender uma placa que você mandou produzir, uma controladora de motor, vai, dá esse exemplo aí. Uma controladora de motor que você desenvolveu, que você produziu, ela vai pagar 4%, você vai pagar 4%. Se você prestar serviço, só o serviço, você vai pagar 6%. Olha isso aqui. Então você está entendendo? Agora tem um negócio aqui que eu tenho que falar, tá? O negócio é o seguinte. Você, com o produto físico, ok que você tem logística, você tem entrega e tal, mas você pode ter mais escala, você pode ter mais clientes do que você aguenta se você tiver só o serviço. Eu acho que uma parte da tua empresa pode ter uma receita garantida com serviço. Mas para esse modelo aqui, eu ainda considero, sim, você ter lucro com produto físico, ok? Então você tem lucro com produto físico e uma parte da receita se você vai prestar serviço,
De repente o cara chegava para mim e falava assim, Fernando, mas eu não consigo configurar essa placa lá no meu sistema, você não pode ir lá? Posso, ok, vou cobrar um valor, entendeu? Ou então, se o cliente precisa mesmo, ele não tem gente especializada lá para toda hora mexer nisso, você combina uma mensalidade com ele, faz um contrato, ok? Então isso também é possível. Muita gente, muita gente faz isso, ok? Mas isso daqui é interessante de saber, né? E durante muito tempo, eu lembro até que teve professor meu na pós-graduação, mas o cara chincalhava com esse negócio de indústria de manufatura, né? E a China não tinha, né? Tá, dado essa levantada toda, né? Aí eu queria ver a cara dele agora, rapaz, os chineses regaçando de vender, fabricando as coisas, né? E isso foi tão desprezado pelo Brasil aí, a coisa de uns 25 anos atrás, né? Então, assim, hoje eu percebo, um país sadio, ele é um país que ele tem vários setores, né? Aqui no Brasil é muito forte o agronegócio e outros setores não são tão fortes. Então é uma oportunidade para você crescer com a indústria nacional, porque a indústria, vários setores da indústria vão crescer, sabe por quê? Porque é o que eu estava te falando, a diferença da mão de obra chinesa barata não está fazendo muita diferença em vários setores, principalmente os setores em que, por exemplo, produção de placa de circuito, é muito automatizado o negócio, você entendeu? Ninguém põe a mão naquele treco lá, entendeu? Isso é assim, já era assim, quando eu trabalhei numa empresa americana, né, já era assim, tinha pick and place em 90 e pouco, já era automatizado absurdamente e continua mais ainda. Então a diferença de mão de obra. E outra coisa, os componentes, como eles não são fabricados no Brasil, você paga bem menos imposto também para trazer esses componentes para o Brasil. Não estou falando de comprar via AliExpress, não é isso não. Não é via AliExpress, não é Banggood, não é isso. Eu estou falando de fazer compra de pessoa jurídica, certo? E aí geralmente até o montador ele já é bem especializado em fazer esse tipo de compra, ok? Pessoal, olha isso, né? Vamos andando aqui. Gente, um finalzinho, olha, 1h53. Já que eu vou bater meu recorde, né? Esse aulão tá violento, hein? Fernando, o que pornografia tem a ver com empreendedorismo, hein, cara? Eu vou falar aqui rápido para vocês. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um psicólogo, foi lá em Campinas isso. Cara, ele é muito top, ele chama Ivan Capelato. Né? Põe a foto dele aí, Ivan Capelato. E ele uma vez, e era da parte educacional, assim, né? E alguém chegou, acho que foi ele próprio que levantou esse assunto sobre pornografia. Né? E ele falou o seguinte, pessoal, tem problema pornografia ou tudo bem, né? Foi uma questão que levantaram lá na palestra dele, porque ele é psicólogo, analista, então essa foi uma questão, né? Se isso faria bem ou se faria mal para um casal, por exemplo. Ele falou o seguinte, pessoal, faz mal. Sabe por quê? Tem muita gente que vai falar que apimenta a relação. Calma, eu vou falar já o que tem a ver com empreendedorismo, tá? Tem muita gente que acha que a pornografia é boa, outro acha que a pornografia é ruim. Você acha o quê? Escreve aqui embaixo. Fernando, eu acho isso da pornografia. Escreve aqui embaixo. E eu vou explicar por que isso tem a ver com empreendedorismo. Porque a pornografia, o que acontece? O cara vai lá, fica vendo, são modelos, quem que tá ali fazendo o filme? São pessoas escolhidas, uma a cada 10 mil, tem um corpo perfeito e tudo mais, né? É gente muito linda, com um físico muito bonito. E a gente não é assim, né? Com raras exceções, né? Uma pessoa, a cada 100 é uma pessoa linda. Então a chance que você tem, de não ser uma pessoa linda e a sua esposa não ser também, é muito grande. Então o Ivan Capelato falou o seguinte, o problema da pornografia é que ela reduz a realidade. Ela reduz aquilo lá que você está vendo. Então assim, é como ela deprecia a realidade. Entendeu? Porque o que você está vendo no vídeo ali é uma fantasia, né?
construída. Pô, às vezes os caras lá ficaram uma semana para fazer aquele vídeo com a baita performance e você fala, você cobra de você aquela performance. Você fala, puta, mas eu não aguento nada, bicho, os caras aí parece que não para, né? Tal, e sei lá, né? Ó, você fica até assim, né? Entendeu a situação? O empreendedorismo tem muito de pornografia. O que que ele tem de pornografia? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já fui em eventos, né, que essa metáfora dá certinho. Não que seja pornográfico, não é isso. Mas o que se fala nesses eventos de startup é a mesma coisa que um casal assistir um filme pornográfico. Aquilo não é a realidade. Eles ficam mostrando exemplos, entendeu? De Netflix, de Google, de Facebook, ou alguns exemplos bilionários, assim, sempre exemplos exagerados, top, que porque eles querem o quê? Eles querem que cada vez mais gente entre no abatedouro, porque você sabe que esse negócio de startup é isso aqui, ó. É um funil. Você precisa de 10 mil neguinhos aqui, cara, para sair um aqui, ó. Entendeu isso? Então, precisa dourar a pílula demais aqui, rapaz, na boca do funil. Isso eu não acho bom, entende? Porque não acho bom, porque aí, cara, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai vendo que o que você viu naquela palestra lá, e você sai inebriado, você sai, parece que flutuando, mas não é a realidade. Então fica parecendo com pornografia. E muitas vezes, vídeos no YouTube que você assiste de empreendedorismo tem esse efeito negativo que a pornografia tem sobre muitos casais. Não estou aqui, olha, se você assiste filme pornô, não tenho nada contra, entendeu? Mas é um fato, não fui eu que falei, foi o Ivan Capelato que falou. E veja, se você procurar ele na internet, escuta ele falar para ver se ele não sei se ele tem vídeo sobre esse assunto, tá? Eu assisti uma palestra pessoal, tá? Eu tenho um amigo até que já fez análise com o Ivan Capelato, tá? Então, assim, que não deve ser muito barato, que o cara é famoso. Mas, assim, o que que acontece? Eu acho que essa questão de você pensar em termos reais daquilo que você pode fazer, de uma pessoa do seu nível, com o teu poder aquisitivo, é muito mais saudável do que muitas vezes você compra livro. Livro também, olha, livro, certos vídeos, certos tipos de revistas de negócio, elas são muito nocivas, elas degradam a realidade, entendeu? E degrada a realidade, aí o cara fica maluco, fica querendo só procurar investidor, fica querendo, o cara quer vender a empresa dele sem ter um cliente, o cara nem terminou o produto dele, quer vender parte da empresa, mas como? Entende isso? Então eu acho que não... pessoal, olha, acontece, viu? Eu participei de vários eventos nesse negócio de startup, depois chegou uma hora e falei, cara, não vou mais nesse negócio, não vou mais, né? Você viu lá, quem assistiu, até falar uma coisa, se você abrir uma empresa, não fale para ninguém, olha, eu tenho uma startup, não fala, porque está depreciado. Se um cara chegar para mim e falar assim, ó, Fernando, tem uma startup lá que estou oferecendo isso, pô, eu já não quero mais fazer negócio com o cara, tá desse jeito. Então não fala assim, que eu tenho uma startup disso, não fala. Fala, eu tenho uma empresa disso daí, porque está queimado essa palavra, entendeu? Está queimada no mercado. Os empresários não veem, não é só eu estou falando, eu tenho amigos empresários que não veem essa palavra com bons olhos. Não veem, até a palavra empreendedorismo, se não tomar cuidado, daqui a pouco vai pro ralo essa palavra. Entendeu? Na época do meu pai, há 40 anos atrás, quando ele começou um negócio dele lá, ele não pensava nem de empreendedorismo, nem de startup, nada. Ele falava assim, ó, vamos montar um negócio aqui. Esses nomes não tinham, não existiam esses nomes. Entendeu? Não tinha nada desse negócio de investidor milionário, não tinha. O cara ia lá, eu emprestava dinheiro com um, conseguia com outro sócio lá, e montava um negócio. Entendeu isso? Pessoal, é a primeira vez, né? Então vocês entenderam, né? A relação que
Eu não vou mostrar mulher pelada aqui, né? Entendeu? Não vou mostrar. Isso aqui é um vídeo de empreendedorismo, mas você percebe que eu fiz essa comparação, é uma metáfora pesada, né? Eu sei que é uma metáfora pesada, entendeu? Porém, ela tem que ser dita. Ela tem que ser dita, porque ela está fazendo mal para os jovens, principalmente para os jovens que estão saindo da faculdade, entendeu? É tão nocivo quanto o indivíduo consumir demais isso aqui, entendeu? Então, cuidado com literatura empresarial, cuidado com certos vídeos, certas revistas, certos jornais, certos gurus. Não estou falando mal de ninguém. Eu mesmo, assim, eu leio diversos assuntos e tal, mas na minha idade, já deu para ver que tem muita coisa que dá certo e coisa que é para vender, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho muito carinho pelos meus seguidores. Eu não quero que vocês, de maneira alguma, trilhe um caminho ilusório, entendeu? É sempre um caminho real. Eu quero sempre que vocês estejam engajados em produtos reais, em vender um produto útil para um cliente e resolver um problema dele, né? Eu falei, esse vídeo aqui foi, né? Se você fala, Fernando, eu cheguei agora aqui, cheguei aqui, Fernando, 2 horas. Então vai, escreve de novo aí, Fernando, olha isso, cara, cheguei nesse ponto aqui, tá? E aí você me dá esse prazer de ver quem é você que suporta essas 2 horas de eu falando desse assunto aí, mas que é muito importante e eu queria demais, eu queria de todo coração, eu queria entregar esse conteúdo denso, esse conteúdo, eu sei, pesado, mas que pode modificar a sua vida. Eu não meço esforço, gente. Eu quero ver você criar um negócio, sustentar sua família decentemente e ainda fazer o que às vezes mais ama fazer, né? Que nem no meu caso aqui, esse mundo aqui da tecnologia, tá certo? Um abraço a todos, obrigado por ficar todo esse tempo e até o próximo vídeo.